O que acontece quando o volume de provas é tão grande que a própria investigação precisa parar para respirar? E mais importante, o que acontece quando o relator do caso no Supremo Tribunal Federal tenta, no meio do caminho, desviar o fluxo dessas provas? O caso Master, que já sacudiu Brasília, entra agora em uma fase crítica. Pela primeira vez, temos um cronograma claro, embora flexível, sobre a análise do material apreendido na Operação Compliance Zero. E a informação apurada por Theo Cury no CNN Novo Dia revela um drama institucional que quase colocou tudo a perder. O material apreendido, que é o coração de toda a investigação, começou a ser analisado de forma efetiva há apenas uma semana. Uma semana! Isso pode parecer rápido, mas se você olhar para trás, a história de como esse material chegou na mão dos peritos é marcada por uma tensão altíssima entre instituições. Vamos ao ponto nevrálgico. Logo após a apreensão, o ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, tomou uma decisão que gerou calafrios em quem acompanhava as investigações. Ele determinou que todo o volume de dados e documentos fosse enviado ao Supremo e, pasmem, permanecesse lacrado. Pense comigo, você realiza uma mega operação em 3 estados, recolhe documentos cruciais, e o juiz relator manda lacrar o material na sede do tribunal. Qual é a lógica disso? Essa decisão foi vista pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal como um entrave, um obstáculo direto à continuidade do trabalho. As críticas vieram de todos os lados e foram contundentes. Eram pedidos de reconsideração, eram pressões institucionais, porque a paralisação do trabalho significava uma chance para os investigados. Felizmente houve o recuo. Toffoli cedeu e determinou que o material fosse finalmente encaminhado à PGR. Mas esse vai e vem, essa briga de bastidores, consumiu tempo precioso. O analista Theo Cury detalhou que a perícia só pôde começar, de fato, na sexta-feira da semana passada, após o complexo processo de transferência. E o que essa perícia está analisando? Não estamos falando de uma caixa de documentos. Estamos falando de um volume colossal de dados. O material inclui documentos físicos, mas o grosso mesmo está no universo digital. Conteúdos armazenados em nuvem, dados extraídos de celulares, tablets e computadores. As buscas ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Reuniu tudo na capital federal exigiu um esforço logístico imenso. Segundo o que foi apurado, é muita coisa. Não há números exatos de gigabytes, mas a quantidade é tamanha que impede qualquer estimativa otimista de prazo. Esse é o primeiro ponto fundamental que você precisa entender. A investigação não tem prazo para acabar porque a análise do material não tem prazo para acabar. E aqui reside a primeira grande implicação política. Devido a esse volume robusto, a Polícia Federal e a PGR não têm data definida para concluir o trabalho. E o que acontece depois da análise? Cada uma das instituições, a PF e a PGR, irá elaborar o seu próprio relatório de conclusão. Não é um relatório unificado. São relatórios separados com as conclusões individuais de cada órgão sobre o que foi encontrado. Isso sugere, claro, a complexidade e a autonomia das instituições, mas também levanta a possibilidade de que as interpretações das evidências possam divergir em algum nível. Enquanto a perícia digital corre lentamente, a PF tentou avançar nas outras frentes, principalmente nos depoimentos. E essa frente trouxe uma frustração gigante para os investigadores. Na segunda e terça-feira desta semana, a Polícia Federal convocou 8 investigados para prestar depoimento. O resultado? Um fiasco. 5 deles simplesmente não compareceram. Recusa total. Um deles compareceu, mas permaneceu em silêncio, o que é um direito constitucional, claro, mas não ajuda em nada no esclarecimento dos fatos. E apenas 2 investigados falaram, mas, segundo os relatos, sem contribuir significativamente para o avanço das apurações. Isso é uma estratégia clara de defesa. Os investigados sabem que o ouro da investigação está no material apreendido nos computadores. Por que colaborar ou falar antes de saber exatamente o que a Polícia Federal e a PGR já têm em mãos? Eles estão esperando a conclusão da perícia para calibrar suas defesas. A consequência imediata dessa recusa é que a Polícia Federal, com autorização do Supremo, terá que remarcar os depoimentos desses 5 que não compareceram. Mas o grande X da questão é o tempo. A investigação do caso Master já teve seu prazo prorrogado por 2 meses, por determinação de Dias Toffoli. Mas Theo Cury é categórico. Não está descartada a possibilidade de uma nova prorrogação. E o motivo é simples: a montanha de material apreendido. A não ser que os peritos encontrem uma prova cabal logo no início da análise, capaz de fechar o caso imediatamente.
O mais provável é que o trabalho se estenda por semanas ou meses a fio. O volume é o fator determinante. Portanto, o destino do caso Master hoje depende menos dos depoimentos frustrados e muito mais do que está escondido nos gigabytes de dados. A análise do material, que demorou a começar por conta da briga judicial, agora é o ponto de estrangulamento. Se o material for realmente robusto, se for incriminador, a investigação será prorrogada, e a pressão sobre os envolvidos só vai aumentar. E se o STF tentou segurar esse material lá no começo, isso mostra o nível de preocupação que essa Operação Compliance Zero gerou nos corredores do poder. Vamos acompanhar de perto como os relatórios da PGR e da PF vão se configurar e, principalmente, se o ministro Dias Toffoli autorizará, mais uma vez, a extensão do prazo para que a verdade possa vir à tona. Fique ligado no canal para as próximas atualizações.